Vou colocar para compartilhar aqui. Bom, começou então. Sejam todas bem-vindas. Ontem eu abri o portão dos jardineiros. Lembra que eu abri o portão? Uma vez que vocês entraram, vocês são sempre bem-vindas, sempre. Para qualquer situação, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, para qualquer partilha. Então, hoje, o portão já estava aberto, né? Vocês podem transitar nesse jardim da forma que vocês precisarem transitar, tá ok? Então, pronto, Lulu. Passa dentro, né, Lulu? Eu te conheço, ó, mas a galerinha aqui, tirando a Keila e a Débora também, né, meninas? Mas a gente quer ouvir agora você. Tá bom, vou colocar aqui a tela. Todo mundo consegue me escutar? Sim. Ok. Se eu colocar em modo apresentação, vocês continuam me vendo? Sim. Uhum. Sim? Ah, tá. Então, boa noite, meu nome é Luana. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as contribuições da psicomotricidade na alfabetização. Então, eu sou licenciada e tenho um bacharel em Educação Física e especialista em psicomotricidade e educação especial. Então, atualmente eu trabalho na Escola Viraventos como psicomotricista. Trabalho também na clínica Espaço Bons Frutos com intervenção psicomotora e aqui com a parceria com a Márcia no Jardineiros do Cérebro. Então, para a gente começar aqui a falar um pouquinho sobre psicomotricidade, nós vamos ver o que é um corpo vivido, o que o corpo da criança precisa para um pleno desenvolvimento. Então, a criança, primeiro de tudo, ela precisa explorar. Ela vai explorar diversos ambientes, diversas texturas, diversos objetos, diversos contextos, e isso ela vai usar o corpo dela como uma ferramenta. O corpo dela é um instrumento. Então, é a porta de entrada do aprendizado da criança. Ela vai fazer as suas vivências, suas conexões através do seu corpo. E isso leva a um alicerce motor. Então, a base motora do desenvolvimento infantil é dada nesse início da primeira infância. Então, ela vai ter uma aprendizagem contextualizada, uma aprendizagem significativa, que ela vai levar essas vivências, as aprendizagens lá para a alfabetização. Então, essa vivência corporal vai proporcionar para ela portas de entrada na alfabetização. Então, partindo desse princípio, o que é psicomotricidade? Então, a gente pode entender a psico pelo próprio nome. O psi são as emoções. A gente trabalha as emoções. Nós temos uma tríade dentro da psicomotricidade, onde a gente trabalha de forma integrada. O co, que é a cognição. Então, a emoção e a cognição, elas estão interligadas. Motric, que é o movimento. Então, essa é a nossa principal tríade da psicomotricidade. A emoção, a cognição e o movimento humano. Então, essa é a nossa base da psicomotricidade. É o que ela trabalha. E a idade? São etapas da vida do ser humano. Então, quando a gente introduz a psicomotricidade, eu tenho que entender em que contexto aquela criança está. Em que fase de desenvolvimento motor ela se encontra. Seja ela para intervenção motora ou para estimulação. Então, a psicomotricidade, ela trabalha nessas duas vertentes, de intervenção e de estimulação. A estimulação é uma forma de prevenção e tapando possíveis lacunas que vai abrir lá na frente. Então, a gente consegue identificar pequenas coisas sutis que a gente já consegue trabalhar de forma antecipada. E na intervenção a gente faz a avaliação e identificação de quais são os atrasos motores daquela criança. Se for um atraso motor global, onde ela se encontra? Se ela tem 6 anos, o atraso motor dela corresponde a uma criança de 4, de 5. Então, isso vai nortear qual a intervenção, quais exercícios e atividades, níveis de dificuldade que a gente vai propor.
E quais são esses elementos psicomotores? Então, eu gosto sempre de colocar essa pirâmide que ela consegue exemplificar muito bem níveis graduais. Então, uma base da pirâmide, nós temos o equilíbrio e o tônus. Equilíbrio e o tônus são pré-requisitos para todos os outros elementos psicomotores, para todo desenvolvimento infantil. Então, o tônus, ele advém da musculatura. Então, para sentar, para pegar no lápis de forma correta, sustentação do tronco para acompanhar uma leitura. Então, o tônus está envolvido em todo esse contexto e o equilíbrio também. É interessante falar que eu li um artigo que fala da relação do equilíbrio tônus com a leitura. Sem o equilíbrio, a criança não consegue sentar de forma adequada. O equilíbrio baixo vai interferir na concentração, porque o tônus e equilíbrio é a nossa base do cérebro. É lá que a gente faz essa regulação. Então, é um pré-requisito. Para ir para o meio da pirâmide, que nós temos a noção corporal, a lateralização, a estruturação espaço-temporal. Então, esses três elementos são fundamentais para a próxima etapa, que é a praxia global e a praxia distal. Quando eu falo praxia, é quando a criança vai ter um movimento automatizado e harmonioso. Ela não precisa ficar pensando o que ela vai fazer para executar. Então, eu dou um exemplo prático de quando vai tirar a carteira de motorista. Tem muito treino, repetição, para um movimento tornar automatizado. Quando você pega o carro, eu tenho que olhar no retrovisor, passar a marcha, virar o volante, muita informação, mas para que isso aconteça, você tem um movimento harmonioso lá na frente, eu preciso de outros pré-requisitos, que é a nossa base da pirâmide. Lu, sim. Só um pouquinho, Lulu. Obrigada. É que eu quero fazer um gancho para quem não estava ontem, para a gente linkar sempre as aulas. Porque o motivo do qual a gente está aqui, igual eu falei, é analisar o que vem antes da alfabetização, o que vem antes de pegar no lápis, o que vem antes de adquirir as aquisições que têm que ser adquiridas. Então, assim, ontem a Melissa deu várias dicas sobre a autonomia da criança. E a autonomia está ligada aqui nessa base, eu já consigo ver essa autonomia aqui, né? E eu vou dar 2 exemplos. O tônus, né? A gente vê aquela criança que pega o lápis com frouxidão, que não consegue. Aonde que tá isso? Só um pouquinho, gente. Alguém tá com o som aberto? Só pra gente. Deixa eu só deixar aqui. Aí, pronto. Obrigada. Então, ontem ela deu vários exemplos sobre autonomia. Então, aí teve um momento que eu até falei, deixar a criança fazer o movimento de levar a comida até a boca, né? Isso está dando tônus para ela. Está dando. Eu falei ontem, Luana, inclusive da dissociação de movimentos. Então, fisiomotor, né? Ela pega a comida e leva até a boca. Então, vocês vejam que está tudo ligado. Né? Então, se eu dou oportunidade, lembra que a gente falou de dar oportunidade para o nosso filho, para o nosso aluno, que não tem que ser feito do jeito da gente, mas do jeito que ele já dá condições de fazer. Então, assim, essa base começa a ser estruturada com essas atividades de casa. Levar a fraldinha suja no lixo, com 2 anos. Ele já está tendo que ter o equilíbrio de andar direitinho, chega lá, ele tem que apertar o pezinho, erguer o negocinho. Então, são movimentos que a criança vai adquirindo para ter esse tônus e esse equilíbrio também no dia a dia. Isso está dentro do corpo vivido, são as experiências que ela vai adquirindo de acordo com cada faixa etária, né? Exatamente. Obrigada, Lu. Acho que vai falar. Oi? Lu, esses dias eu vi uma amiga postando um vídeo do filho dela, ele tem menos de 1 ano, no andador.
Eu confesso que eu não, assim, eu não conheço o que que pode causar, mas me deu um aperto no coração, porque a impressão que eu tive é que aquilo ali é um desserviço. Você vai abordar isso? Eu posso abordar na parte aqui na base da pirâmide, que é o equilíbrio tônus. Então, para o desenvolvimento motor, a criança da fase do bebê, ela vai rolar, ela vai subir pescoço, vai engatinhar, vai andar segurando nos objetos. Isso quer dizer o quê? Uma preparação corporal. Ela precisa preparar o corpo dela para o que vem lá na frente. Então, se eu coloco a criança no andador, eu vou interferir no equilíbrio. Ela não vai ter o trabalho do equilíbrio. Ela precisa ter aquela quedinha mão no chão. Isso vai favorecer o equilíbrio dela. Ela precisa aprender por tentativa e erro também. Vai atrapalhar no tônus. Então, se ela não tem uma musculatura preparada, provavelmente ela vai demorar um pouco mais a andar. Fora o perigo, porque o andador dá acesso a muitas coisas que a criança não deveria. Uma escada. Eu vi um vídeo de um andador numa criança no shopping. Ela teve acesso a lugares realmente perigosos. Pode favorecer ao pé plano, pé chato, por uma rotação de quadril, pelo posicionamento que ela fica sentada. Então, eu não vejo Benefício nenhum benefício no andador. Exatamente. Elas tiveram a fase lagartixa, que elas iam até a parede, aí elas conseguiam subir, mantinham o equilíbrio e aí elas iam pela parede. Quando tinha uma porta, aí descia e engatinhava até. Então a gente falava que era a fase lagartixa, né? Mas eu acho que não tem benefício nenhum, porque a criança ela fica sentada e ela vai fazendo assim só, né? Esse movimento. Eu também não acho que eu acho que já quebra esse início da pirâmide, né? E a noção corporal, porque você está introduzindo um equipamento, então a noção corporal dela vai ser outra. Ela vai ter outra imagem do corpo dela. Ela não vai saber as possibilidades reais que ela realmente consegue. Então, se a gente tira a criança do andador, nós vamos ter que trabalhar outros elementos e de estimulação de uma fase que o marco motor não foi respeitado. Então, são marcos motores no desenvolvimento infantil que vai beneficiar no futuro. Tanto é que nos circuitos motores que a gente trabalha na escola, a gente aborda todos esses marcos motores, independente da criança ter realizado ou não. Porque tem vários benefícios de tonicidade, de equilíbrio, de noção espacial, de dissociação. Então, engatinhar leva à dissociação, tanto da cintura, da junção, né, membro inferior, com membro superior. Então, ela consegue dar essas primeiras conexões desde bebê. Lu, só mais uma coisinha. Sim. Eu acho, não sei se vocês já viram algum post ou leram já em algum lugar, quais são os pré-requisitos para alfabetização, né? Aqui nessa pirâmide, eu vejo vários pré-requisitos para alfabetização, né? O tônus nada mais é que vai dar lá a questão da motricidade fina, né? Que é a coordenação motora. A estruturação espaço-temporal, então a coordenação tempo-espaço. Então a criança precisa saber aonde que ela está localizada naquele tempo, dia, meses do ano, qual é a estação, saber que um dia sucede ao, né, vai tendo a sequência dos dias, a sequência dos meses. Isso na estruturação temporal, no espaço, onde que ela está localizada, em relação a que objetos, em cima, embaixo, de trás, na frente. A lateralização, que precisa se definir já entre os 6 e 7 anos, porque uma criança com lateralização cruzada tem problemas na leitura. E a própria noção corporal, né? O meu corpo ele é dividido em cabeça, tórax, membros, o que tem do lado direito, o que tem do lado esquerdo. Então, aqui nós já temos várias das habilidades.
Lá no Instagram dos Jardineiros tem a listagem de todas elas e algum dos posts que eu já fiz. E uma delas que eu vou trabalhar amanhã, que é a consciência fonológica. Então, olha só como as coisas estão todas encaixadas. Se a criança não tem autonomia, ela não vai desenvolver equilíbrio e tônus. Se ela não desenvolve essas noções que está aqui no meio, que são os pré-requisitos, que é a hora ouro que a gente chama, né? De 0 aos 7 anos ali. É ali onde... Fase esponjinha. Exatamente, né, Lulu? É ali aonde que a gente tem que dar os estímulos certos, na hora certa, na quantidade certa. E saber o que a gente precisa estimular enquanto mãe, enquanto professora dentro da sala. Como é que eu vou fazer uma atividade para desenvolver a organização temporal da minha criança? É uma habilidade da pré-alfabetização. Que atividade eu vou fazer para ele ter noção de corpo? O que tem na cabeça? Então, isso eu tenho que ter muito certo, todas essas habilidades. E na psicopedagogia, quais são esses processos que a gente precisa potencializar? Atenção, concentração, para que tudo aconteça, né? Então, lá na psicopedagogia, a gente já está trabalhando com a intervenção, aquilo que a Luana falou, né, Lu? Na psicomotricidade também. Mas Sim? Mas vocês, enquanto professoras aqui também, que nós temos, precisam ter esse olhar no planejamento de vocês, se vocês estão desenvolvendo as habilidades para a alfabetização. Só pegando um gancho do que a Márcia falou, mas e como que a gente faz isso no online? A gente fica limitado no online. Eu vou dar algumas dicas lá na frente, eu acho que isso pode te ajudar, vai dar uma luz para você. Porque a Lu faz, durante a pandemia, a Lu fez isso lá na escola, né, Lulu? De forma online, né? Uhum. Então, baseado nessa explanação da Márcia, eu vou fazer uma abordagem também, fazendo esse link das contribuições da psicomotricidade. Então, quando a gente fala dos elementos psicomotores, são esses elementos aqui. Mas quando a gente pega a tríade, que é o afetivo, o cognitivo e o motor, a gente consegue ter a noção da rede, que é diversa, complexa, que ela se forma. Então, durante uma avaliação lá na clínica, eu pego esse mapa conceitual e verifico qual lacuna que a criança tem, o que essa lacuna vai interferir e quais os meios e atividades que eu vou proporcionar. Um exemplo, o conhecimento do corpo está relacionado tanto à imagem corporal quanto ao esquema corporal. E dá para ver pela setinha que ele já puxa para a orientação espacial, posição do meu corpo no meio em que vive. Então, se eu tenho um atraso no meu esquema corporal, provavelmente isso vai interferir na minha orientação espacial. Então, são lacunas que vão interferindo em outros elementos e nós vamos identificar qual é a raiz desse atraso motor para que a criança tenha um pleno desenvolvimento. Então, falando lá do topo da pirâmide, da apraxia global. Então, a apraxia é aquele movimento automatizado e harmonioso. E ele advém de experiências acumuladas. E essas experiências acumuladas é registrado no córtex, no cérebro, que vai determinar o fim do movimento. Então, eu preciso de uma ação antecipada pelo meu pensamento. Então, a psicomotricidade tem a cognição e a emoção, já que nesses elementos. O exemplo do salto. A pessoa tem que correr, saltar e aterrissar. Isso é um movimento global. Isso está dentro da apraxia global. Mas ela tem que pensar qual velocidade deve correr, quando soltar e qual a distância. Então, são várias informações em uma ação. Então, que eu preciso de informações e de experiências da tonicidade, do equilíbrio, da noção espacial, da noção temporal,
para que eu consiga chegar nessa apraxia. Assim acontece na apraxia distal. Sim, Márcia? Lu, volta ali um pouquinho. Você falou uma palavra muito chave. Quando você falou aqui da apraxia, que é aquela coisa do tá automatizado, a criança ela tem que planejar. Essa foi a palavra-chave que você falou. Ela tem que pensar, planejar e executar. A criança, por exemplo, que não tem controle inibitório, ela não consegue fazer isso. Então, é nesse momento que tanto a psicomotricidade quanto a psicopedagogia contribui para que a criança tenha esse controle inibitório, que nada mais é do que o planejamento. Eu vou parar, vou pensar o que eu vou fazer, vou executar. Eu planejei aquilo. A criança vai e faz. A criança vai e faz. Aí, ou ela se quebra toda, ou ela se machuca, né? E às vezes a gente confunde esse vai e faz com ser uma criança desobediente. Aí vem os rótulos. Lembra lá da Melissa ontem falando dos rótulos? Ai, meu filho é todo atrapalhado. Ai, esse menino só cai. Né? Então, a gente precisa entender que essa é uma habilidade, uma das funções executivas que precisa ser monitorada, precisa ser trabalhada. Isso mesmo. E quando a criança não consegue, aí entram as intervenções, né? Mas isso tem que ser trabalhado à medida do desenvolvimento dela. Sim. Que são os estímulos, né? As atividades vão proporcionar essa experiência que vai sendo armazenada ao longo do tempo para formar esse pensamento complexo que ela vai usar lá na frente. E isso, Lulu, tem tudo a ver com a alfabetização. Porque a criança, ela precisa parar, ela precisa ouvir o que está sendo dito, ela precisa ver o que está sendo mostrado, juntar essas duas fontes, essas duas entradas de informação e dar a resposta, né? Então, Exatamente. Que palavra começa com sa? Eu tenho que ter uma imagem mental, eu tenho que ter um auditivo bom para ver. Ela quer com sa, ela não quer com za. E aí ela vai falar, chato. Não, eu falei sa, não, ela responde de uma vez. Então, isso não pode ser apenas identificado de uma forma muito leiga, de uma forma muito precipitada, como algo, essa criança não tem limites. Vamos ter que olhar um pouquinho atrás disso, né? Por isso que a gente tem que conhecer muito sobre o que a gente está fazendo. E nós vamos para agora praxia distal. Então, movimento refinado. Esse movimento refinado, ele começa a ser trabalhado lá de bebê. No engatinhar, ele já tem um estímulo visomotor, vê um objeto pequeno, faz um movimento de pinça. A partir desse momento, a criança já começa a trabalhar essa praxia distal, para que ele tenha uma praxia distal lá na fase de 6, 7 anos, para o desenvolvimento da escrita. Então, esse trabalho lá na frente vai levar um aumento de velocidade e precisão dos movimentos finos e refinados, movimentos coordenados da mão. Então, o exemplo que a Márcia deu da autonomia, de comer sozinho. Então, se a gente colocar uma criança de 2 anos comendo sozinho, uma criança de 6 anos comendo sozinha, a gente consegue ver a evolução dessa praxia distal. Então, ela tem autonomia, ela vai treinar esses movimentos e vai refinando ao longo do tempo. Com isso, gerando também a dissociação da cintura escapular. Cintura escapular tem um osso chamado escápula aqui nas costas, ombro. Então, essa dissociação de movimento, cotovelo e punho. Isso vai favorecer um movimento delicado para a escrita, um movimento que eu vou ter que ir até o final da folha. Então, meu braço vai até o final da folha. Não é o meu corpo que vai acompanhar esse movimento da escrita. Então, essa dissociação que favorece a praxia distal. Então, tem relação psicomotricidade escrita?
muita relação. Então, ela precisa de um bom conhecimento corporal, que a gente pode relacionar com o conceito anatômico, que é essa imagem aqui do corpo humano. Onde tem o corpo é dividido em várias partes. Tem em verde o plano transversal, que ele vai dividir meu corpo em membro superior e inferior. Tem o plano coronal, que vai dividir na parte anterior e posterior, então à frente e atrás. E o plano sagital, divide meu corpo em direita e esquerda. Então, a criança vai ter essa noção da divisão corporal. Então, isso é lá dos princípios anatômicos. Então, nessa cruz, a gente pode perceber que um único símbolo, colocado em posições diferentes, vai representar uma letra. Então, isso influencia diretamente a lateralização, a noção espacial. Então, eu vou ter a noção espacial desse símbolo e eu vou dar um significado para ele. Mas a criança só vai ter essa consciência do que ela está vendo e discriminar qual a posição a partir do momento que ela tem consciência do seu corpo. Eu tenho consciência do que é o meu lado direito e esquerdo no meu corpo, eu tenho a consciência do que é de lado direito e esquerdo em relação ao outro e em relação ao objeto. Então, todos esses conceitos, eles são trabalhados de forma corporal para que a criança chegue na leitura e consiga identificar. Se eu chego e dou esses conceitos para ela, é muito abstrato. O que é isso, em cima e embaixo? Não representa nada para ela. Agora, se eu coloco ela para andar em cima do banco, arrastar debaixo do banco, eu vou falar, você está em cima do banco, você vai arrastar debaixo do banco. Aí ela vai saber realmente quais são esses conceitos. Então, no quadro abaixo aqui, o posicionamento do N... Sim, Márcia? Não sei se a Jaque vai lembrar, nós estávamos com uma criança esses dias. Qual foi a palavra que eu falei, Jaque? Você lembra? Ligar os pontos. Fazer um traço. Não, fazer um traço. Eu queria que ele fizesse um traço do ponto de baixo para o ponto de cima. E ele, para mim, ficou tão óbvio, né? Faz um traço, meu filho querido, meu aluno, você tá vendo? Tem 2 pontos aqui. E o menino não saía do lugar. E eu olhava para a Jaque olhava para mim. Só que eu não queria, né, dizer para ele como que era para ser feito. Eu queria que ele tivesse uma opção de resposta. E aí a Jaque me cutucou e falou assim, ele não sabe o que é traço, eu acho. E a gente ficou se falando ali. Eu falei assim, aí para a gente ver que não é óbvio para a criança. Não é. Não é, né, Lu? Acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Não é óbvio. Olha o P, meu filho, não tá vendo que o P é desse lado? Não, eu não tô vendo. Por quê? Porque a minha lateralização não está bem definida, porque isso não foi impresso no meu corpo. Eu estava embaixo do banco, eu estava em cima do banco. Então, a criança precisa dessa vivência psicomotora, de circuito, de vários contextos. Então, no corpo vivido, várias experiências, vários ambientes, vários objetos, que vai favorecer esse entendimento. Então, o posicionamento aqui do N e do U, um tá para baixo, outro tá para cima. Do OU, a troca de letra, então é uma noção espacial, um tá do lado esquerdo, outro tá do lado direito. Então, essa noção espaço-temporal, lateralização e consciência corporal influencia diretamente nessa identificação. Lu, só deixar uma informação. Quando a criança espelha a letra, né, Lu? Quando a criança está espelhando, pode estar relacionado, nunca é sempre uma coisa, é isso, ponto. Mas pode estar relacionado justamente com essa lateralidade que não está definida. E aí, o que eu faço? Faço ela fazer 1000 vezes daquele lado, né, gente? Vamos lá. Pra cá. Não. Ela precisa de discriminações anteriores a isso. Discriminação visual, internalizar esse conceito de direita e esquerda. Então, a probabilidade de que a criança está espelhando está ligado também a tudo isso aqui que a Luana está falando. E que a gente não trabalha aquela letra daquele lado. A gente vem um ponto atrás para ver o que está falhando ali. Exatamente.
igual nas intervenções, nós damos passos atrás para preencher a lacuna para a criança possa desenvolver. Se eu fico batendo na tecla que a criança não sabe pular de um pé só, mas por que ela não sabe pular de um pé só? Tem elementos que são pré-requisitos. Então, eu investigo, dou condições e subsídios para que ela consiga lá na frente executar o salto de um pé só. Então, são várias aquisições que ela precisa ter ao longo do desenvolvimento infantil. E temos também os marcos motores que temos que observar se está dentro do marco. Não quer dizer que a criança vai pular de um pé só com 2 anos. Se ela não pula com 2 anos, está errado. Não. Tem a fase de marco motor que tem que ser observada. Se não foi realizada, tem que ver o porquê e identificar para estimular. Aí eu tô lá na minha sala de aula com a minha criança, né? E ele não avança. Ele não faz lá correspondência, grafema, fonema. Ele não sabe fazer rima. Ele não... O que está acontecendo? A gente tem que parar e se perguntar o que ele não conseguiu desenvolver, né, Luana? O que ficou lá atrás? O que tem por trás disso? Então, esse é o papel do professor, ficar atento, do psicopedagogo aplicar as avaliações corretas para entender o que disso aqui que da Luana, da parte da Luana, por exemplo, está prejudicada. Conversar com uma psicomotricista e trazer subsídios para esses pais, informações coerentes, precisas, seguras. Não simplesmente, né, olha, seu filho está com algum problema. Que problema tem meu filho? O que está aparecendo? O que você está olhando? Aí você para e olha assim, então, é que ele não faz direito à letra, né? Você tem que ter argumentação. Você tem que estar fundamentado. Você não precisa saber a parte da psicopedagogia ou da psicomotricidade, mas você tem que ter leituras sobre isso para entregar para o pai e encaminhar. Sim, isso é importante. Né? Eu falo bastante. Eu vou me controlar, Luana. É isso. A noção espaço-temporal. Então, se eu coloco a criança diante de uma folha, ela vai aplicar vários conceitos. Eu vou escrever de baixo para cima, da esquerda para a direita, eu vou retornar para a linha de baixo, eu vou escrever embaixo de uma linha e sobre a outra. Então, são todos conceitos espaço, e tem a questão temporal para leitura, ritmo de leitura, tudo está introduzido nessa questão temporal. São conceitos abstratos se eu não aplico ele de forma prática para a criança. E é importante, durante a prática, afirmar os conceitos, questionar a criança também em relação a esses conceitos. Ela está fazendo por repetição, sem interiorizar, eu também tenho que conseguir identificar isso. A pega do lápis está relacionada diretamente à motricidade fina. Então, para eu chegar numa pega de 6, 7 anos, eu começo lá de bebê. Então, são vários pré-requisitos que eu vou alcançando para conseguir fazer esse movimento de pega com tônus adequado, nem muito forte, nem muito fraco, com a dissociação de punho-cotovelo, para que meu braço consiga acompanhar a direção da linha, e não meu corpo vai junto. Então, isso que a gente chama de dissociação. Então, como a gente pode aplicar de forma simples e prática? Então, vamos às nossas dicas. Eba! Adoro! Então, atividade simples, que é o trabalho equilíbrio, tonicidade e muito mais. Essa mãozinha eu fiz com EVA, peguei uma hoje na internet. Eu colocando essa mãozinha sobre uma linha, eu trabalho o equilíbrio tônus. Eu vou tirar um pouco da gravidade, do centro de gravidade da criança. Vou gerar um desconforto para ela gerar um reequilíbrio. Então, com isso, ela vai aprendendo com essas experiências. Eu dei uma pista visual, onde a mão laranja é a mão direita, a mão vermelha é a mão esquerda.
Então, isso às vezes é importante dar essa discriminação. Se está tudo igual para ela, está tudo igual, é tudo laranja. Então, ela não teve essa noção. Se mais para frente a minha criança já tem essa, já interiorizou essa informação, eu posso colocar tudo de uma cor só. Então, ela já vai ter essa consciência. Assim como nos pezinhos também tem a discriminação, tem a dica visual, e nós vamos trabalhar o equilíbrio. Mas se for uma criança mais novinha, ela vai conseguir realizar? Provavelmente não. Então, tem que ver, ter essa percepção aonde a criança está, o que ela é capaz de fazer. Eu não vou colocar algo que é muito desafiador para ela, que ela não, a ponto dela não conseguir. Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Noção corporal. Então, aqui eu tenho noção corporal, eu tenho criatividade, a parte sensorial também. Então, aqui eu consigo trabalhar a parte sensorial. O gelado, então é um gelinho que eu comprei, que eu utilizo lá na clínica. Então, antes de chegar na parte corporal, as crianças manipulam, elas vão pegando, ver que o gelo está virando água. Eu posso colocar uma água morna, que é sempre importante trabalhar conceitos com contraste do que é o gelado, do que é o quente, do que é em cima, do que é embaixo. Ter esses contrastes para que a criança consiga associar o oposto. E a imagem corporal, noção corporal. Então, dá para perceber que é a laranja. Então, eu fui questionada, essa daqui é a sobrancelha? Eu falei, não, a sobrancelha fica em cima do olho. Coloca a laranja em cima do olho. Virou outra imagem. Então, a partir dessas experiências, favorece também a imagem na noção corporal. Então, eu fiz no gelo e mostrei para ele. Então, pega na sua sobrancelha. Onde está seu olho? A orelha. Onde está aqui no bonequinho que você montou a parte do corpo. E nomear também é importante. Motricidade fina e noção espacial. Então, aqui, a criança fez junto comigo desenho, criatividade, estímulos. Eu fiz a pintura com cotonete. Então, eu já favoreço a pega do lápis, motricidade fina. E pintar dentro do espaço. Eu vou trabalhar a noção espacial. Essa criança, ela já tem requisitos que eu consigo trabalhar isso de forma pequena, porque a graminha está pequena, mas ela consegue fazer isso. Se ela não conseguisse fazer de forma tão pequena, a gente teria que fazer em outros parâmetros, em outros moldes. Com uma caixa de ovo. Inúmeras possibilidades. Então, vou apresentar duas que eu fiz. Eu fiz furos na caixa e palitinhos de picolé. Então, trabalho pinça, noção espacial. Em qual espaço que eu tenho que colocar o palito? A tonicidade também está envolvida. Então, tem que segurar o palitinho. Então, eu coloquei buraquinhos maiores e buraquinhos menores. Ele vai entrar com facilidade, outros não. Então, ele vai ter essa percepção também. E com a mesma caixa de ovo, eu usei pompons. A gente encontra isso em lojas de artesanato. Então, nessa eu vou fazer movimentos de pinça, favorecendo também a motricidade fina. Um material e vários recursos. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Tem essa dica lá no Instagram da clínica Espaço Bons Frutos. Então, eu fiz esse dominó com esse mesmo palitinho de picolé, no mesmo saco, eu pintei com tinta guache. Então, de um lado eu tenho um dominó, então a criança vai trabalhar raciocínio lógico, vai trabalhar pinça, vai trabalhar pareamento de cores, vai trabalhar respeitar a regra, respeitar a vez do outro, com uma única atividade. E com a mesma atividade, eu posso fazer desenhos, formas geométricas, e aqui ele vai ter que raciocinar. Para chegar nessa casinha, quantas vezes eu tive que desfazer e montar de novo? Porque no final da casinha estava faltando uma peça que eu usei em outro lugar. Então, tem uma sequência lógica para a realização da atividade. Então, aqui, a psicomotricidade está plenamente envolvida. Cognição, emoção e motor. Então,
esses três elementos, eles não são dissociados. Oi, Jaque. Luana, você pintou aleatoriamente? Não, você seguiu um critério, o do dominó mesmo? Sim, eu fiz todas as combinações. Aí eu usei, se eu não me engano, eu usei 6 cores, mais ou menos. Nesse jogo que eu fiz, às vezes, a criança fechou o jogo. Se fechou o jogo, se eu consigo abrir, o jogo continuou. Se o jogo fechou, quem ficou com mais palitinhos? Vamos contar. Então, eu consigo quantificar também. Então, trabalhar vários conceitos aí da pedagogia, da psicopedagogia dentro dessa atividade. Então, tem os aspectos pedagógicos aqui e tem os aspectos psicomotores que eu abordo. E construindo um material. Com cano PVC, eu fiz um taco de golfe. Então, eu vou trabalhar noção espacial, noção corporal, noção temporal, tudo com esse taquinho de golfe feito com PVC. Então, se eu não tenho cones, eu uso objetos de casa. Eu faço um zigue-zague. Se eu não tenho vários objetos pequenos, eu posso usar uma fita crepe. Eu faço 2 linhas paralelas e a criança tem que guiar a linha dentro daquele espaço determinado. Se é uma criança mais avançada, eu faço uma linha com curvas, vai ficar muito mais difícil e desafiador. E o desafio da fita crepe. Esse é um dos vídeos que eu fiz lá para a escola. Que com uma fita crepe você faz um circuito motor, não precisa ter muitos recursos para a gente conseguir fazer. Se tem recursos, ótimo, muito bom. Mas se não tem, a gente consegue fazer com o que tem em casa. Então, eu tenho uma fita em zigue-zague, eu posso andar em cima da linha em zigue-zague, eu posso pular de um lado para o outro trabalhando lateralidade, noção espacial, tem que pular entre uma linha e outra. Onde tem linhas paralelas aqui e outra fita sozinha. Eu pulo de perna aberta, pulo de perna fechada. Aberta, fechada. Trabalho noção espacial, equilíbrio e tônus. Na linha reta, a criança anda de lado, a criança anda de costas, anda na ponta do pé, anda pulando de um pé só, anda pulando com os 2 pés. Então, com esse circuito de fita crepe, temos vários estímulos para desenvolvimento dos aspectos motores da criança. Eu espero que eu tenha contribuído aí com ideias, estimulados vocês a criar também baseado nessas ideias. Então, são várias possibilidades. Então, para desenvolver essas atividades, também a gente coloca muita criatividade. Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai deixar aberto aqui. Coloquem aí as carinhas bonitas de vocês. Deixa só a Lulu tirar, né? Vamos tirar a telinha, Lulu? Isso. Bom, a gente fica aberto agora para se vocês quiserem tirar alguma dúvida e também dizer, né, alguma experiência que vocês já viveram, contar alguma coisa pra gente, enfim. A Gisele colocou aqui, alguns tacos de madeira se soltaram por causa dessa fita crepe aqui em casa. Né, Gisele? Alguns tacos, que a gente sabe que essas casas funcionais são assim mesmo, né, Gi? Eu tenho uma colocação para fazer. Eu tenho a sorte de assim como você, eu tenho a sorte de trabalhar com a Luana. Só quero gente boa do meu lado. E ano passado, ela fez um trabalho muito legal com uma aluna minha que tinha um atraso motor muito considerável, assim. Então, eu trabalho com infantil 5 e essa aluna, ela tinha um movimento motor, assim, mais ou menos, acho que era de 3 anos, né, Lu? De 3 anos. De 3 anos. Então, quando a gente percebeu essa lacuna, eu dizia, não é uma lacuna, é um abismo que tinha, a Luana começou a dar vários passos atrás com essa aluna nas aulas de psico. E, consequentemente, me deu muitas dicas para eu trabalhar na sala também. Porque na escola onde nós trabalhamos, a gente trabalha a letra cursiva desde sempre. E a cursiva é muito mais complexa para a criança interiorizar, internalizar e fazer do que uma letra bastão.
Então, a gente começou a perceber que como a Luana foi dando passos atrás e foi nos orientando, chegou no final do ano, essa aluna estava quase equiparada com os amigos que estavam dentro do esperado para a faixa etária. Então, é muito importante essa parceria e pedir ajuda, porque eu cheguei uma hora e falei, Lu, eu não sei o que eu faço. Luana, ela não corta. Luana, ela não faz isso. Luana, né? Eu enchi muita paciência da Lu. E assim, eu sei que ajudou muito. E teve um outro caso de um aluno que ele tinha muita força, muita força. Ele fazia as tarefas, ele dizia, a minha mão dói quando ele terminava de escrever. Muita rigidez. Muita rigidez. Tanto que ele era um dos únicos que atravessava o braqueador, né? Que é a nossa escada invertida, assim, sem cair, como se tiver. Eu brinco, parece que ele tá andando de tão fácil. E aí a gente também teve que fazer esse trabalho com ele para ele não colocar tanta força. Então, a Lu também me ajudou com dicas muito legais. E até hoje eu escuto da atividade, Lu, você pode explicar, do balão e do pneu. Que foi muito legal. Eu acho que vale a pena ser compartilhado. Também essa atividade. Nessa atividade, a gente trabalha o conceito de tonicidade. A regulação do tônus. Ou pode ser muita força ou pouca força. Então, eu vou determinar o quanto de força eu vou colocar. Mas nem sempre isso é visível, nítido para a criança. Coloca pouca força, sua letra está muito forte no caderno. Coloca mais força, não dá para enxergar a sua letrinha, está muito clarinho. Mas o que é forte, o que é fraco? Foi isso que a gente conseguiu abordar, tanto em parceria com os pais e atividades nas aulas de psicomotricidade. Eu coloquei uma corda amarrada no pneu, um pneu pesado, e coloquei uma corda amarrada no balão. Vamos puxar o pneu. Você está fazendo muita força? É pesado? A sua mão tem que fechar com mais força? Você emprega mais força? Questionar a criança em relação a esses conceitos. E do outro lado, um balão. E isso vai ser natural. A criança puxar o pneu com força, chega na hora do balão, ela vai puxar tão forte que o balão vai subir. Então, essa já é uma dica visual. Opa, coloquei muita força. O balão não pode sair do chão. O que eu tenho que fazer para o balão sair do chão? Colocar pouca força. Então, nesses conceitos, dá para trabalhar em sala de aula e foi dicas que a gente deu para casa. Pede ajuda para a criança levar uma sacola. Essa sacola está pesada? Dá outra sacola leve. A sacola está leve? Questionar em relação a esses conceitos, sempre com contraste do forte e do fraco, de em cima e embaixo, para a criança ver de forma corporal e na hora que você chegar lá na hora da escrita e falar, você tá pegando muito forte, aí ele vai entender o que é forte, Luana. O que é fraco. Oi, Luana. Olá. Eu não sou psicomotricista, né? Eu sou psicopedagoga, mas eu trabalhava com meu filho na bandeja de isopor para ele fazer furos. Mas o meu filho era hipotônico, ele tinha pouca força. Então, ele mal conseguia furar a bandeja do isopor. Então, eu tive que fazer comprar muita carne, sabe? Para aproveitar as bandejas, para ele poder furar e tentar fazer a pega correta e ter a força para poder trabalhar as outras atividades com ele. É uma dica também, né? Que é um material simples. Sim. Que a gente pode trabalhar com as crianças. Eu fazia, às vezes, para deixar um visual mais legal para ele, eu fazia desenhos na bandeja para ele contornar o desenho. Como meu filho sempre gostava muito de carro, eu fazia um carro, a rodinha, e ele ia contornando, fazendo a força necessária. Isso é ótimo. Estimula exatamente essa força de tônus. Também a gente pode colocar tampinhas de garrafa. Girar. Eu tenho que colocar uma determinada força para fazer o movimento. Então, dissociação, tonicidade, também está empregado na atividade. Isso aí. Então, Márcia, lembra que a gente foi visitar uma criança para fazer uma anamnese essa semana? E aquele movimento de rigidez era uma coisa que eu não tinha percebido anteriormente. Eu percebi
antes de você falar lá naquela hora. E aí, quando isso acontece dentro de um contexto que você pensa assim, poxa, a criança não fazia isso e agora ela está fazendo. E aí, Luana? E aí, Márcia? A sensação E é que, assim, será rigidez que ela para está escrever? regredindo? Oi? Rigidez para escrever? Não, na verdade, ele tinha que identificar umas figuras. A gente estava trabalhando o Lince com ele. Aí tinha que identificar uma figura e identificar a letra. Mas na hora dele procurar no tabuleiro ali, ele estava tipo colocando fazendo um movimento meio rígido assim com a mão para achar a figura. Só que ele não fazia isso antes. Pode ser várias coisas. É Tem o que a gente chama de recorte. A gente. Lu, eu vou falar da psicopedagogia, você fala da psicomotricidade. A gente está falando só de um quadradinho mesmo. Então, assim, eu fui fazer anamnese com a mãe e aí acabei colocando algumas brincadeiras. E aí eu percebi, Lu, que na hora de ele pegar, ele trava a mãozinha para trás, assim. Mas não é, às vezes, a mão que ele está escrevendo. É a outra mão, ele trava. Então, assim, só falando da psicopedagogia agora, gente, quando a gente faz uma avaliação, a gente é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então, a anamnese é um dos instrumentos da avaliação. Né? O que eu fiz ali foi uma brincadeira, mas aquilo ficou gravado. Eu mostrei para a Jaque, que ela está me acompanhando nos atendimentos, para ela ficar atenta. Mas, assim, para eu chegar e dizer, olha, é isso, ou suspeitamos disso, a gente precisa ainda trazer uma série de informações para dentro desse quebra-cabeça. Né? Assim, então, assim, sim, a Luana com certeza vai falar agora bem mais especificamente, de repente, o que pode ser, mas, assim, está muito ligado à questão do emocional, que tinha eu, uma pessoa diferente, né? Essa trava dele, e também de alguma parte que a gente chama, Lulu, agora me fugiu a palavra, quando eu escrevo e mordo aqui. Fala aí, Lulu, que eu perdi. São cincinesias. Isso. Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo o movimento, ele está segurando. As crianças não botam a língua para fora, às vezes então, esse pode ser um dos movimentos. Mas é muito difícil a gente determinar antes de uma investigação, né? Com certeza, esse é um caso que a Lulu vai atender, né, Lu? Que ele vai lá para os bons frutos, se Deus quiser. Mas aí eu queria que você dissesse, eu vou só descer aqui um pouquinho que eu vou pegar um negócio, tá? Mas eu tô aqui, tá? Uhum. Então, esse pode ser vários fatores, como a regulação de tônus, a insegurança pode influenciar, então a parte emocional que a Márcia falou, ele vai demonstrar. Então, o emocional da psico, a criança demonstra de forma motora. Então, uma hipotonia, ela fica rígida. Então, ela tem insegurança. Então, onde está baseada a insegurança dela? Porque ela não sabe, igual a Márcia falou, pela quantidade de pessoas que estão observando, pode ser um dos fatores. Pode ser a cinecinesia, que são, enquanto eu escrevo, eu já mostrei isso várias vezes para a Débora, não sei se você lembra, Débora, andando em cima da linha, a mão vai fazendo assim, ó. Isso! Então, vai acontecer? É natural? Vai acontecer e é natural. Mas a gente trabalha com vários recursos dentro da psicomotricidade para gerar essa liberdade de movimento. Então, é um movimento preso, mas ele precisa de liberdade para chegar na praxia. Então, com aquisições, isso é dado pela aquisição motora. Uma coisa que eu aprendi com a Lulu é que, por exemplo, a gente pede para a criança escrever ou fazer pintar. Essa mão aqui não existe, né? Ou, se ele for essa mão não faz nada, né? Então, assim, toda vez que eu tô com uma criança, eu falo assim, gente, as duas mãozinhas podem trabalhar. Uma vai fazer o que você tem que fazer, se ele é canhoto, mas a outra pode segurar a folha, né, Lulu? Aí você até me explicou que é só um dos hemisférios que estão trabalhando, por isso que a gente tem que desenvolver os dois lados. Foi isso. Né? Igualmente, tem que estimular igualmente. Exatamente. Se eu vou arremessar com a mão direita, vou arremessar com a esquerda, geralmente a primeira resposta que eu escuto, mas é difícil. Assim, ou eles querem, né? Aquela mão fica assim jogada lá, né? Não faz, pura folha. Lu, eu queria mostrar aqui
porque eu me inspiro muito na Luana, né? Para aprender. E eu queria chamar, ô Rafa, abre aí que eu quero te dar um oi. A Rafa, ela tem se você puder, Rafa, tá? A Rafa tem uma visão para desenvolvimento de jogos que é fantástico, assim. Aí eu queria te mostrar e mostrar para todo mundo o que eu fiz, viu, Lu? Ó, inspirada na Lu, mas assim, Rafa, não olha, né? Porque eu fiz do jeito que eu consegui fazer. Então, olha só. Eu peguei um pedaço de madeira que sobrou aqui em casa. Eu grudei uma garrafinha. Essa luz não tá legal, né? Deixa eu baixar aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu peguei uma garrafinha, cortei. Aí eu peguei um isopor e fiz isso tudo inspirado em Luana. Ó, Rafa, eu sei que ia estar lindo isso aqui. Aí a criança tem que sortear uma tampinha. A hora que ela sorteia, ela tem que fazer o reconhecimento. É o 3. Então, ela vai fazer o movimento de... Porque você falou alguma coisa de rosquear a garrafa. Então, ela tem que fazer, ó, pinça, dissociação, aqui eu tô fazendo. Aí, depois, eu já vou para minha galera, né? Para as psicopedagogas, elas vão quantificar. Como é que eu vou representar esse número? Mas eu também estou trabalhando motricidade fina, porque tem um furinho aqui, e estou trabalhando visomotor, ó. Ele tem que colocar, ele tem que achar o furinho. E aqui, por último, ou eu faço pontilhado, ou tem areia do lado, ele faz, tem um cartãozinho que agora não deu para pegar todo o equipamento. E eu deixo ele fazer. Então, esse aqui foi o último amiguinho que fez. Isso aqui a gente apaga, né? Plastificado, foi o 9, né? Esse foi o 9. Então, assim, são materiais simples aonde eu trabalho. Também requisitos da psicomotricidade, envolvendo a psicopedagogia no que aquela criança está precisando ser desenvolvida, ser habilitada, né? Então, aqui eu estou trabalhando vários conceitos. Aí, no próximo, eu peço para ele tirar, ele sorteia outra. 9. Aí, eu não deixo ele tirar os palitinhos, quer dizer, não é que eu não deixo, eu instigo, eu faço mediações, né? Eu não dou a resposta. E aí, como é que a gente vai fazer para chegar no 9? Aí tem uns que tiram e colocam tudo de novo. Mas, eu estava com um amiguinho de 4 anos esses dias e tinha 8 no primeiro e depois ele colocou o 9. Eu falei, e agora? Aí é só colocar mais um. Eu falei, oi? Ele nem contou, ele nem fez o que a gente chama de numerosidade, né? Que é 1, 2, não, ele já foi direto. E aí depois saiu o 6. Eu falei, e agora? É só tirar 3. Eu falei, oi? Eu precisava contar nos dedos, né? Então, assim, aí você vai vendo o que precisa potencializar e o que não. Ó, Rafa, tá bonitinho. Tá lindo. Fala que tá bonitinho, Rafa. Tá lindo, tá lindo. Eu fico me lembrando do que você fazia lá também, um monte de joguinhos. Aí eu fico lembrando, tem alguns vídeos. Muito legal. Mas é isso. Brincar, aprendendo a brincar. Dá para criar muito, né? Muitas atividades. Exatamente. Márcia e Luana. Muito feliz de você estar aqui. Pois é. A Márcia me convidou aos 45 do segundo tempo. Falei, eu vou. 5 aqui, tô te esperando agora. Pois é. E aí, pegando um gancho falando de materiais, né? Eu trabalho muito em sala de aula com um material que dá para fazer várias coisas. Então, assim, a gente não precisa ficar criando vários materiais. Às vezes, um material serve para vários estímulos. Então, assim, dentro de sala de aula, é muito comum a gente encontrar vários níveis de aprendizagem diferentes, né? Então, assim, como pedagoga, eu tenho sempre o cuidado de fazer um material, mas que eu consiga atender a necessidade de cada aluno, estimulando, né? Então, se você conseguiu isso, agora faz aquilo. E isso, voltando ao que você tinha falado do planejamento, isso tem que estar inserido no planejamento.
Porque a gente conhecendo a criança, a gente consegue prever o que é que ela sabe e na hora de avaliar também. E se ela sabe? E se eu preciso voltar atrás? E se eu preciso dar um passinho na frente? Essa semana, eu até mostrei para a Luana um salto do meu aluno que ele estava conseguindo saltar, né? E aí ela ensinou para ele na segunda, eu não estava presente. E aí na terça-feira, quando eu fui fazer aula, ele falou assim para mim, não consigo. Aí eu falei, ué, por que você não consegue? E aí a auxiliar me falou, né? Ah, tava com dificuldade e tal. Aí eu fui lá, conversei com ele, né? Falei que ele conseguia, que ele era forte. E aí ele tava saltando. Aí eu mostrei pra Luana, chamei ela, Luana, vem ver! Ele tá saltando. Então, assim, é importante, tanto que a psicomotricidade vai ajudar, né? A gente no controle inibitório, né? Entender as paradas, o que a criança precisa avançar. Tudo isso vai dando auxílio pra gente em sala de aula. E aí vai começando com meus tio pequenininhos de 2 anos, até chegar na galera de 5, 6 anos que tá aprendendo a ler e escrever, né? Exatamente. A gente tem que preparar as bases, igual a Luana falou, né? Para ele chegar nesse movimento de fazer a rosquinha, a Keila já trabalhou muito lá com os de 2 anos, né? A galerinha que tá com a turminha de 1 ano já botou eles para rolar e fazer um monte de coisas. É aí que eu quero chegar com vocês quando eu propus essa semana de encontros, para que a gente entenda que quando a pessoa fala assim, alfabetizar, ensinar nesse método, não importa o método, quer dizer, às vezes importa, eles têm vantagens e desvantagens, importa eu entender quais são as habilidades que essa criança precisa desenvolver para chegar quando ele tem os 6 para os 7 anos, que é o momento que ele vai recolhendo tudo isso que foi impresso nele, né? Então, assim, a contribuição da Keila com 2 anos é essencial, porque ela está trabalhando as habilidades para as crianças, para quando ele estiver com 3, ele avançar, quando estiver com 4, e não chegar na turminha dos 5 tão defasado. Né, Débora? Por que essas coisas não foram vistas antes com essa criança? A gente fica se perguntando, mas também não dá para chorar o leite derramado. Abraça e só larga no final do ano, porque de filho, de aluno e de aprendente a gente não desiste. Né? Troca um monte de coisa, troca camiseta, termina com o namorado, sei lá, mas disso a gente não desiste nunca. Não vou entrar no mérito dos maridos, que o meu tá aqui do lado, então a gente vai cortar esse assunto aqui. Obrigado. Não assistente técnico. Mas, gente, eu tô tão feliz com esse jardim tão cheio de flores aqui, muito feliz mesmo. Mais alguém quer explorar aqui a cabecinha inteligente da Luana? Muitas dúvidas, eu sei. Não tem problema, vai ter mais. Muito mais. Luana, você conhece a Suliane, né? Conheço. Pois é, Ela foi minha professora. Ela é nossa professora, minha e da Cecília. Que legal. Querida. Eu vi uma foto sua com ela. Ela foi a minha banca do TCC. Aquele ser humano é um anjo. Eu não dei boa noite para Michelle, quer dizer, eu dei lá no chat só, né? Mi, tá tudo bem aí, tá no escurinho, mas tá com a gente, né? Então tá, fica bem. Não dormiu ainda, né, Michelle? A Michelle botou os 2 para dormir, mas ela tá aqui. Inclusive, ele foi aluno da Vira Ventos. É o Cauê. Alguém conhece? Ele era da turminha de 3 aninhos. O ano passado. Ele entrou matutino. Devia ser matutino. Não me lembro agora. Não sei se a Michelle... O Cauê que era da Jaque, né? Ele foi aluno... acho que a Michelle falou. É matutino. Aqui é tudo vespertino. O Cauê, ele foi aluno da Jaque. Né, Débora? Ficar acordado. E para Elaine, querida, eu dei boa noite. Elaine também se formou no curso Uma Jornada ao Centro da Alfabetização. É jardineira do cérebro formada, né, Elaine? Muito feliz. Meninas, então, para a gente encerrar, tá? Que amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira, mas amanhã tem mais. E amanhã é comigo. E amanhã... eu tenho muitas surpresas. Eu recebi hoje, ó, Jaque, eu recebi hoje.
Eu quero agradecer a Luana de coração. Que parceira, que amiga, que profissional, que competência. Tenho muito orgulho de trazer gente muito boa para dentro de Jardineiros. Eu que agradeço a oportunidade. Graças a Deus. E olha, gente, para finalizar então, amanhã eu vou falar de uma das habilidades que são pré-requisitos para alfabetização, que é a consciência fonológica. Vocês lembram um slidezinho aí que a Luana colocou? Que aí tava assim cheio de coisa na tela? Então, cada uma das habilidades enche a tela, né? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho da consciência fonológica, né? Eu não prometo que a gente vai se aprofundar amanhã, porque o tempo também não nos permite. Mas uma coisa que a Keila falou é meu lema. Eu pego um palito e faço 45 minutos de intervenção, igual a Luana faz com a fita crepe. Porque eu consigo ver todas as possibilidades que esse palito vai me dar. E eu vou mostrar para vocês isso amanhã, um pouquinho dentro da consciência fonológica, tá? Então, agora, eu queria que a gente fizesse o seguinte. As meninas de ontem já sabem, né? Deixa eu pegar minha cola. Eu queria que, rapidamente, uma palavra, vocês falassem. Que bom, que bom, que pena. Pode ser que alguma coisa aí não tenha ficado bom, né? Não tem problema, tá tudo bem. E que tal eu amanhã aplicar alguma coisa que a Luana deu de dica, tirar uma foto e colocar lá no jardim para jardinar para alfabetizar. Ó, tô desafiando vocês. Quero ver. Então, vamos lá. Que bom. Que bom Que bom poder aprender. Que bom que vocês vieram. Que pena que acabou, né? A gente sempre quer mais. E que tal, eu já falei, que tal amanhã vocês colocarem lá uma coisa bem bacana que vocês vão fazer. Ah, que bom que a Luana pôde ter esse momento, né? De estar aqui com a gente, nessa disponibilidade, que nem sempre é fácil. Que pena que tempo, né, reduzido, porque dá vontade da gente falar mais e pegar um monte de exemplo, de dica e de falar o que a gente faz, o que não faz e ver onde dá para consertar. E que tal, né, a gente aplicar as coisas que a gente pegou de dicas e mudar um pouco do pensamento, porque nem sempre é preciso comprar os jogos, a gente pode criar os jogos, né? A gente pode transformar, reciclar e objetos simples que vão trazer um grande avanço, né, para nossas crianças, nossos filhos, quem quer que seja. Isso mesmo. Obrigada, Gi. Que bom por esse encontro, pela oportunidade do encontro. Que pena que passa muito rápido, eu sempre vou falar isso. E que tal a gente fazer isso mais vezes, com mais frequência, né? Obrigada. Verdade. E aí, tudo tranquilo então? Então, beleza. Mais alguém? Tá todo mundo cansadinho, né? Amanhã todo mundo... Que bom ter participado de novo e aprendido muito. Que pena também que acabou, que passa muito rápido. E que tal criar amanhã, junto com o meu aluno, algum jogo com o que eu aprendi aqui hoje? Quero ver, hein? Tô esperando, tô esperando. Que bom ouvir a Luana. Eu falo, eu tenho a sorte de trabalhar com ela, mas eu digo, a Luana, ela é, além de muito inteligente, ela é muito disponível. Então, que bom poder ouvi-la de novo, mais uma vez. Que pena que realmente o tempo acaba muito rápido, porque esse assunto rende. Eu sei que a Luana tinha muita coisa para contar para gente. E que tal a gente realmente... agora na pandemia é o meu maior sacrifício, assim, não pode mais ter muito jogo, né? Porque tem que limitar os materiais que as crianças manuseiam. Então, que tal essa pandemia passar logo para a gente poder aplicar todas essas dicas da Luana? Boa, Débora, boa mesmo.
Eu posso falar? Eu não sei como é que funciona. Pode falar. Pode, a Eu gente queria dizer que estou muito, muito feliz de poder participar, que foi muito rico. Que pena que eu demorei para entrar, estava fazendo os pequenos dormir e tive que baixar o Zoom que eu não tinha, mas foi muito bom participar. E que tal me desafiar amanhã, que eu tenho aulas todos os dias com os meus filhos, né, que eu tenho que fazer aulinha em casa, eu criar, assim como eu criava em sala de aula, também criar em casa, que santo de casa não faz milagre, né? Mas eu acho que ele tem que começar a fazer. E um beijo, adorei rever todo mundo, muita saudade. Que bom. Obrigada, Márcia. Imagina. Amanhã eu tô te esperando. Pode deixar. E Márcia, que bom que você me convidou. Menina, você é parcerona. Sempre que aparece uma coisa, eu falo, Luana, você tá querendo mais um trabalhinho, não? O bom é que agora, né, Lu, eu não sou mais chefe, eu sou coleguinha. Eu tô me divertindo muito mais, pode ter certeza. Bom, gente, obrigada. Obrigado mesmo. Chamem mais gente se vocês gostaram, né? Convidem o pessoal, que amanhã a gente vai fechar aqui. Ô, Lulu, se você conseguir entrar amanhã, vou ficar muito feliz, viu? Vai me dar uma força, tá bom? É no mesmo horário? 21, tá? Mas eu boto o link lá no Telegram, porque é exclusivo para o pessoal que tá no Telegram, tá bom? E olha, lá no Telegram já tem muito conteúdo legal, tá? Ele é diferente do WhatsApp, porque quando você entra, você consegue ver as coisas que já foram postadas, né? Então, assim, vão dar uma olhadinha lá, que tem muito assunto bacana que a gente já conversou e tem muitas dicas legais, tá bom? Gente, um beijo no coração. Muito obrigada. Hoje eu vou dormir bem feliz, menos ansiosa que ontem. Beijo, queridas. Bom trabalho para todas, viu? Tchau, prazer. Peraí, Marta, para tirar foto. Vamos. Ai, Gi, obrigada. Tira aí você hoje, Gi. Ai, peraí, gente. Calma aí. Gi. Ai, gente, todo mundo pronto? Sorriam aí, tá? Peraí, deixa eu ver se vai sair certo aqui. 1, 2, 3 e já! Foi! Tá, deixa eu tirar uma aqui agora, gente. Peraí. Isso. Segura aí os dias. Agora foi. Beleza, gente. Beijo. Escreve lá no Telegram também o que você achou da aula. Deixa lá um recadinho para animar essa galera, hein? Mais jardineira, jardinão. Beijo, até amanhã. Beijo, até. Até amanhã.